Boa tarde, pessoal. Bora seguir com a leitura depois de um tempinho sumida. Seguimos então em primeiro livro de Macabeus. Jonatas sucede a Judas. Ora, após a morte de Judas, aconteceu que os perversos reapareceram em todas as fronteiras de Israel e todos os que praticavam o mal deram-se a conhecer. Naqueles dias dominou também uma grande fome, e todo o país passou para o inimigo com eles. Bactes escolheu homens ímpios para colocá-los no posto de comando. Estes procuravam com empenho os amigos de Judas e os conduziam a Bactes, que se vingava deles e os escarnecia. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas. Reuniram-se todos os amigos de Judas e disseram a Jonatas: após a morte de Judas, teu irmão, não há mais ninguém como ele para opor-se a nossos inimigos, a Bactes e aos que odeiam nossa raça. Por isso nós te escolhemos hoje por chefe, para nos conduzir ao combate. A partir desta hora, Jonatas tomou o comando e tomou o lugar de seu irmão Judas. Tendo Bactes conhecimento disso, procurava matá-lo, mas, advertidos, Jonatas, seu irmão Simeão e todos os seus companheiros fugiram ao deserto de Tecoa, onde acamparam junto às águas da cisterna de Asfar. Soube-o Bactes no dia de sábado que atravessou o Jordão com todo o seu exército. Morte de João, irmão de Judas. Nesse interim, Jonatas havia enviado seu irmão, chefe do povo, aos nabateus, seus amigos, rogando-lhes se podiam guardar as suas bagagens, que eram numerosas. Mas os filhos de Jambri saíram de Medaba, apoderaram-se de João e de tudo o que ele tinha e o levaram. Logo em seguida disseram a Jonatas e ao seu irmão Simeão que os filhos de Jambre celebravam um grande casamento e traziam de Nadabá, com grande pompa, a jovem esposa, filha de um dos maiores príncipes de Canaã. Lembraram-se do sangue de seu irmão João e retiraram-se para a montanha onde se ocultaram. Erguendo os olhos, eles se puseram de espreita, e eis que um grande tumulto e com grande aparato o esposo saía com seus amigos e seus irmãos na direção desta, com tambores, instrumentos de música e uma considerável equipagem. Os companheiros de Jonatas saíram então de seu esconderijo e lançaram-se sobre eles para o massacrar. Muitos caíram aos seus golpes e os restantes fugiram para a montanha, enquanto os agressores apoderavam-se de seus despojos. Assim, a boda transformou-se em luto e os sons da música em lamentações. Desta maneira, os judeus vingaram-se do sangue de seu irmão e voltaram à margem do Jordão. Combate às margens do Jordão. Soube-se Bactes, e no dia de sábado avançou com poderoso exército até a margem do Jordão. Dirigindo-se então aos seus companheiros, disse-lhe Jonatas: vamos pelejando agora por nossa vida, porque hoje não é como ontem e anteontem. Eis a batalha diante e atrás de nós, de um lado e do outro do rio Jordão, um pântano, um bosque, não há meio de escapar. Clamai, pois, agora ao céu para nos livrar de nossos inimigos. E travou-se o combate. Jonatas estendeu a mão para ferir Bactes, mas esse se afastou e o evitou. Então Jonatas e seus companheiros atiraram-se ao Jordão e passaram a nado para outra margem, sem que o inimigo atravessasse atrás dele. Naquele dia caíram cerca de 1000 homens na parte de Bactes. Este voltou a Jerusalém, edificou fortalezas na Judéia e consolidou com densos muros, portas e fechaduras as fortificações de Jericó, Emaús, Betoron, Betel, Tanata, Faratom e Detefon, e colocou nelas guarnições para importunar Israel. Fortificou igualmente Bet-sur, Gazara e a cidadela onde ele deixou tropas e depósitos de víveres.
Tomou como reféns os filhos dos importantes do país e os mandou guardar na cidadela de Jerusalém. Morte de Alcimo. No segundo mês do ano 153, ordenou Alcimo a destruição do muro do pátio interior do santuário e, deitando a mão sobre a obra dos profetas, começou por destruí-la. Nesse instante, porém, Alcimo foi ferido por Deus e seu plano foi suspenso. Ficou ele com a boca fechada pela paralisia e não pôde mais dizer uma palavra, nem dar ordens relativas à sua casa. Morreu depois, atormentado por grandes sofrimentos. Vendo Bacchides esta morte, retirou-se para perto do rei, e a terra de Judá permaneceu em paz durante 2 anos. Revés definitivo de Bacchides. Mas, entre os judeus, os maus conspiravam, dizendo: Eis que Jonatas e seus vivem em paz e descuidados, aproveitando para chamar Bacchides, que os exterminará numa só noite. Foram eles, pois, aconselhá-lo, e ele se pôs a caminho com um grande exército. Secretamente enviou mensageiros aos partidários que ele possuía junto aos judeus para que eles, ai meu Deus, lançassem mão sobre Jonatas e seus companheiros, mas eles não conseguiram, porque seu plano tinha sido descoberto. Pelo contrário, 50 das principais cabeças da conjuração foram presos e mortos. Quando Jonatas fugiu com Simeão e seus partidários até Bet-Base, no deserto, ergueram as suas ruínas e fortificaram-se nelas. Logo que Bacchides o soube, reuniu todo o seu exército e foi avisar seus amigos na Judéia. Veio acampar defronte a Bet-Base, que ele sitiou por muito tempo construindo máquinas. Jonatas, deixando na cidade seu irmão Simeão, ganhou o campo com um pequeno número de homens. Matou Odomera e seu irmão nas suas próprias tendas, bem como os filhos de Faziron, e começou a dar combates e aumentar o número. Do outro lado, Simeão e seus homens saíram da cidade e incendiaram as máquinas, travaram combate com Bacchides, que foi derrotado por eles e ficou muito entristecido pela presunção e insucesso de sua tentativa. Por isso mostrou-se irritadíssimo contra os maus judeus que lhe haviam aconselhado a vir à sua terra. Mandou matar a muitos e decidiu voltar a seu país. Sabendo disto, enviou-lhe Jonatas mensageiros para propor-lhe a paz e a devolução dos prisioneiros. Ele os recebeu, aceitou a proposta e jurou nunca mais tentar nada de mal contra eles por todos os dias de sua vida. Restituiu os prisioneiros que havia feito anteriormente na Judéia e voltou a seu país para nunca mais tentar reaparecer junto aos judeus. A espada repousou em Israel e Jonatas fixou residência em Macmas. Ali começou a julgar o povo e exterminou os ímpios de Israel. Alexandre Bala. Jonatas torna-se seu partidário. 10. No ano 160, Alexandre Epífanes, filho de Antíoco, embarcou e veio ocupar Ptolemaida, onde foi acolhido e proclamado rei. Soube-o, o rei Demétrio reuniu um numerosíssimo exército e atacou. Enviou a Jonatas uma carta cheia de palavras de paz para o lisonjear, dizendo consigo mesmo: apressemo-nos em fazer a paz com os judeus antes que eles a façam com Alexandre contra nós, porque certamente eles se lembram do mal que lhes fizemos a eles e seus irmãos e a sua raça. Concedeu-lhe a liberdade de reunir tropas, de fabricar armas e de ser seu aliado, e mandou-lhe entregar os reféns aprisionados na cidadela. Jonatas veio então a Jerusalém e leu a mensagem diante do povo todo e diante das tropas que ocupavam a cidadela. Estes ficaram tomados de um grande medo, quando souberam que o rei lhe havia permitido levantar um exército. Os guardas lhe entregaram os reféns e ele os entregou a seus pais. Ficou habitando em Jerusalém e começou a edificar e a restaurar a cidade. Ordenou aos que executavam os trabalhos que construíssem ao redor do Monte Simeão um muro de pedras de cantaria para sua fortificação, e isso foi feito. Os estrangeiros que se achavam nas fortalezas edificadas por Bacchides fugiram, cada qual deixou seu posto para se refugiar em seu país.
Sobraram somente em Betsur alguns dos desertores da lei e dos preceitos, porque achavam ali um refúgio seguro. Entretanto, sobre o rei Alexandre da carta que Demétrio havia enviado a Jonatas e contaram-lhe as batalhas e feitos deste e de seus irmãos, como também os trabalhos que tinham suportado. Poderíamos nós achar, disse ele, um homem semelhante a este? Procuremos imediatamente fazê-lo nosso amigo e nosso aliado. Escreveu-lhe então e mandou-lhe uma carta lavrada nesses termos: o rei Alexandre a seu irmão Jonatas, saúde. Ouvimos dizer de ti que tu és um homem poderoso e forte e que mereces a nossa amizade. Por isso nós te constituímos desde agora sumo sacerdote de teu povo, outorgamo-te o título de amigo do rei, mandou-lhe uma toga de púrpura e uma coroa de ouro, e pedimo-te escolher nosso partido e conservar-nos tua amizade. No 7º mês do ano 160, pela festa dos tabernáculos, revestiu-se Jonatas com a túnica sagrada, organizou um exército e ajuntou armas em quantidade. Demétrio foi informado de tudo isto e inquietou-se. Como fomos nós deixar que Alexandre nos precedesse, travando com os judeus uma amizade que o fortifica? Eu também enviar-lhe-ei belas palavras, títulos e presentes para que eles passem ao meu lado e venham em meu auxílio. O rei Demétrio, e ele mandou-lhes levar uma mensagem nestes termos: o rei Demétrio, ao povo dos judeus, saúde, vós observaste nossos acordos, permaneceste fiéis à nossa amizade e não fizeste convenções com nossos inimigos. Nós sabemos e regozijamo-nos com isso. Ainda agora continuai a nos conservar a mesma fidelidade, e vós recompensaremos do que fazeis por nós, isentar-vos dos muitos impostos e vos cumularemos de presentes. Desde agora concedemo-vos a todos os judeus dispensa dos impostos, da taxa do sal e das coroas, o terço dos produtos do solo e a metade dos frutos das árvores que me pertencem. Eu renuncio a partir deste dia a cobrar na terra de Judá e dos 13 distritos de Samaria e da Galileia que lhe estarão anexo, isto desde agora e para sempre. Que Jerusalém seja sagrada e isenta com seu território nos dízimos e dos impostos, abandono também todo o poder sobre a cidadela de Jerusalém e a entrega ao sumo sacerdote para que ele coloque ali como guardas os homens que lhe quiser. Concedo gratuitamente a liberdade a todo cidadão judeu em cativeiro no meu reino, e todos serão isentos de impostos, mesmo sobre seus rebanhos. Todos os dias solenes, aos sábados, as neomênias e as festas prescritas, os 3 dias anteriores às solenidades e os 3 dias posteriores serão dias de imunidade e de isenção para todos os judeus que acham meu reino. E ninguém poderá perseguir ou molestar quem quer que seja entre eles, por motivo algum. Que se alistem no exército do rei até 30.000 judeus e que lhes sejam dados os mesmos direitos que as tropas reais. Colocar-se-á uma parte das grandes fortalezas do rei, tomar-se-ão alguns para seus postos de confiança do rei, seus chefes e seus oficiais serão escolhidos, entre eles seguirão suas próprias leis, como exige o rei para a Judéia. Os 3 distritos de Samaria que foram anexados à Judéia, que lhe serão incorporados de maneira que sejam considerados como sendo um só com ela e não obedeçam a nenhuma outra autoridade a não ser a do sumo sacerdote.